E aí, pessoal do terceiro ano, bom dia, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que tenham ficado em casa, que tenham se cuidado, que esteja tudo bem com vocês e que tenham sido também uma ótima aula aí na sexta-feira que a gente não conseguiu se ver, mas eu mandei um conteúdo super bacana para que vocês pudessem responder sobre ciências. E a gente vai para mais uma semana de videoaula. Essa semana ela vai ser bem mais dinâmica, tá? Prometo que daqui a pouco a gente vai estar de volta. Se tudo der certo, né, a gente tem que seguir aí as normas certinhas para que esse tempo de videoaula acabe rapidinho e a gente consiga voltar novamente para dentro da escola. Então vamos lá, hoje a nossa aula de língua portuguesa, a gente vai abrir na página 82 do nosso livro. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre sílaba tônica, viu sobre a classificação dessas sílabas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, e agora a gente vai entrar num outro assunto que vai ser divertido um pouco, para algumas pessoas vão achar mais chatinho, mas com um pouquinho de paciência a gente vai entendendo aí parte por parte. Então, antes de entrar no novo assunto, a gente vai fazer uma leitura e depois responder umas questões, tá? Então, na página 82 do nosso livro, a gente tem aí, antes da leitura, tem o número 1 e temos umas imagens. Então, a gente tem um senhor atravessando na rua com um menino, né? A mãe dirigindo um carro com os filhos, uma pessoa viajando de canoa, né? Um barco, e um senhor dirigindo uma bicicleta, uma motocicleta, uma bicicleta, né, pessoal, com os equipamentos aí de proteção. E aí ele pergunta, e você, né, como que você vai à escola? Se a gente reparar bem, todas essas imagens que a gente viu aqui em cima são pessoas levando as crianças para a escola. Então, algumas estão indo a pé, outras estão indo de carro, outras ainda estão indo de barco, né? Tem lugares que as pessoas precisam levar as crianças de barco, de bicicleta. E você? Você vai como para a escola? É a segunda pergunta, né? A primeira pergunta aí do nosso questionário. Como que você costuma ir à escola? Você vai de carro? Você vai a pé? Eu vou de carro. E vocês? Como que vocês costumam ir? E na letra B, quais medidas de segurança foram seguidas em cada uma dessas cenas? Então a gente percebe que cada cena ela pede uma medida de segurança diferente. Na letrinha A gente vê um senhor atravessando na faixa de pedestre, que a gente precisa andar no trânsito respeitando as suas leis. Assim como se quem vai de carro tem que usar o cinto de segurança e as crianças precisam andar na cadeirinha, né? Tem a idade certa, as pessoas precisam seguir essas regrinhas. Na letrinha C, a gente vê a moça dirigindo, né, navegando aí o barquinho dela, a canoa, usando um colete salva-vidas também, que é uma medida de segurança. E depois a gente tem na bicicleta, dirigindo de moto, de motocicleta ou bicicleta, a gente precisa usar os equipamentos de segurança. No caso de uma bicicleta, está usando o capacete, a tornozeleira, a cotoveleira, então está usando todas as medidas de segurança que é preciso para dirigir uma bicicleta. E aí a gente tem a nossa leitura da página 83. Observando essa imagem do anúncio, numa propaganda a seguir, o que você imagina do que ela vai falar? Bom, antes da gente começar a fazer essa análise do anúncio de propaganda, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem o que é um anúncio de propaganda? Sabem do que se trata? Como ele é pensado? Vamos conferir um vídeo aí para explicar para a gente como que é um anúncio de propaganda. Vamos conferir. Você já viu muitas propagandas em vários lugares, não é mesmo? Algumas delas já até fizeram você querer comprar alguma coisa, não foi? E você sabe dizer por que isso acontece? Porque as propagandas, também conhecidas como anúncios publicitários, têm por objetivo influenciar o comportamento do receptor da mensagem. Esse é um gênero textual que divulga um produto, uma marca, um serviço ou uma ideia, sendo publicado por jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-lo também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes nas ruas, nos ônibus, no metrô e etc. A principal característica desse gênero textual é convencer o consumidor a adquirir um produto, serviço ou mesmo fazer a pessoa acreditar em alguma ideia. Os publicitários, ou seja, os profissionais que produzem os anúncios, utilizam várias estratégias, por exemplo, o uso de imagens, de linguagem simples
e às vezes até engraçada. E você sabe qual é a estrutura desse gênero textual? O anúncio é composto por título, imagens, corpo do texto e identificação do produto. O título geralmente é bastante criativo e atraente, e são usadas muitas vezes palavras com sentido conotativo, aquele cujo significado não é igual ao do dicionário. Com isso, busca-se produzir no leitor algum tipo de emoção, como o riso, a paixão, a surpresa, entre outros, sempre com o objetivo de atrair o consumidor. As imagens utilizadas podem ser muito incomuns e são organizadas para chamar a atenção do produto anunciado. O corpo do texto é formado por frases curtas, claras e objetivas, e a linguagem é sempre adequada ao público-alvo. A identificação do produto ou marca funciona como uma assinatura do anunciante. Muitas vezes também aparece uma frase ou uma palavra chamada de slogan, que nos faz lembrar esse produto. Agora, todas as vezes que você vir ou ouvir um anúncio, preste muita atenção e utilize o seu conhecimento para identificar o que você aprendeu nesta aula. Agora que a gente já conferiu aí como é esse vídeo, a gente vai fazer a análise dessa propaganda que está aí no nosso livro. Então a gente tem aí um desenho bem grande de uma foca, tem umas letras, estão vendo que as letras têm letras em destaque, que querem dizer alguma coisa. Também tem uma parte escrita, que foi que a gente aprendeu aí no vídeo, use o cinto, também no banco de trás, foca no trânsito. Então tem o desenho da foca, tem as letras em destaque. Bom, agora que a gente fez essa análise aqui, que ela é do Detran, uma campanha de 2017, também eu vou colocar um outro vídeo, um tipo de anúncio publicitário agora na parte de vídeo. Tem esse daí que é feito em jornais e tem um de vídeo. Eu vou pedir para vocês analisarem também esse vídeo também que tem a ver com esse anúncio publicitário. Confere. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Entenderam aí a imagem da foca nesse trânsito? Entenderam o que ele quer dizer com o sentido de estar focado no trânsito, né? Ela é bem legal, foi bem criativa essa imagem publicitária. E agora a gente vai fazer uma resposta aí na página 84, uma resposta de algumas perguntas para entender um pouquinho mais de como a gente tem que interpretar esse anúncio publicitário. Número 1. O anúncio que você leu, ele é composto somente de imagens e de palavras, ou somente de palavras? A gente vai marcar um X na opção correta. Número 2. Qual é a imagem em destaque no anúncio? Qual é a imagem lá no nosso anúncio que está em destaque maior? Número 3. No trecho Foca no trânsito, a palavra foca apresenta dois sentidos. Letra A. Quais são eles? Então a gente sabe que foca tem dois sentidos aí. No primeiro sentido, qual que é? E no segundo? Vocês vão colocar aí na linha quais são os sentidos de cada um dessas palavras, de acordo com o que mostra no texto. Letra B. Por que a expressão foca no trânsito aparece no anúncio em tamanho maior? Qual que é o sentido, pessoal, que ele quer dar quando ele coloca a letra maior? Número 4. Nesse anúncio, que recomendação é dada ao leitor? Qual que é a recomendação que aparece lá na parte escrita? O que ele está dizendo para o leitor? Número 5. Observe o anúncio e releia o seguinte trecho. Use o cinto também no banco de trás. Depois assinale a alternativa correta. O trecho e a imagem destacam a mesma ideia, a importância do uso do cinto de segurança no trânsito. Ou o trecho e a imagem abordam aspectos diferentes sobre o trânsito. O que vocês acham? Que é a primeira opção ou que é a segunda opção? Vai marcar um X. Se preciso, olha de novo lá na imagem para ver do que está falando esse anúncio. Número 6.
Releia o trecho a seguir e responda as questões. Aí tem bem grandão aí. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. O que significa essa expressão aí, causados por falha humana? Quando a gente fala de falha humana, a gente pensa em algo que o ser humano deixou de fazer, ou deixou de ter o cuidado. Por isso que ele coloca aí que pode ser que 94% dos acidentes é por falha humana, por a falta de atenção do ser humano, de quem, no caso, está envolvido no trânsito. Letra A. Por que essa informação foi apresentada no anúncio? Por que tem essa informação lá no anúncio? Lembra do sentido do animal que aparece, e aí vocês vão entender por que ela está aparecendo aí. B. Nesse trecho, há uma informação que aparece em destaque em relação ao restante do texto. Que informação é essa? Então, se a gente analisa aqui, tem uma parte aí que está em destaque, que está maior, para chamar atenção. Qual que é ela? Letra C. Que recurso é utilizado no anúncio para destacar essa informação? O que ele faz aqui para deixar em destaque a informação? Ele deixou tamanho maior, cor diferente? O que ele fez? Letra D. Por que essa informação aparece em destaque? Então, por que essa informação ela é importante nesse anúncio? Vocês também vão preencher aí na linha. Número 7. Com que objetivo esse anúncio foi criado? Aí tem duas opções. Ele foi criado para conscientizar as pessoas a usar o cinto de segurança no banco da frente, ou para conscientizar todas as pessoas a usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. E vai marcar um X na opção correta. Número 8. Esse anúncio foi feito principalmente para qual público? Para quem que ele foi direcionado? Ele foi direcionado para pedestres, motociclistas ou pessoas que se locomovem usando veículos automotivos? Para quem que vocês acham que é direcionado esse anúncio publicitário? Depois de fazer essa análise aí, responder essas questões, a gente vai para a nossa página 86, estudo da língua, e agora a gente vai entrar num tema novo, né? A gente vai falar sobre pronome. Ainda nesse tema de trânsito, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo que é do Homem Faixa, para que vocês possam observar qual que é o sentido também aí dessa publicidade, que ela traz uma ideia sobre o uso adequado da faixa de pedestre, tá? Então acompanhe o vídeo. Existem dois tipos de pedestre: o que respeita a faixa e o que não respeita. O homem zebra. Enquanto o primeiro sempre passa por cima da faixa, o homem zebra não. Desafia os carros, atravessa devagar, daí os carros é que passam por cima dele. Pedestre, respeite a faixa. Dê preferência à vida. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Bacana saber lá do homem zebra, né? Vocês viram que tem a faixa de pedestre e tem o homem faixa, né? Tem o homem faixa, que é, na verdade, a faixa de pedestre, e tem o zebra, que não respeita faixa nenhuma, e ele é listradinho da cor das faixas de pedestre, né? Bem legal. Bom, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é pronome. Então, a gente tem aqui uma informação. A faixa de pedestre indica o local mais apropriado para se atravessar numa rua. Ela, está em destaque aí, torna o trânsito mais seguro e organizado. Depois tem um outro, a imagem aí no livro de vocês, que está com a faixa de pedestre e esse textinho falando sobre ela. Bom, aí a gente tem uma continuação aí embaixo. A palavra em destaque substituiu a expressão a faixa de pedestre, evitando sua repetição desnecessária. Por quê, pessoal? Vamos ler de novo. A gente tem um texto escrito como: a faixa de pedestre indica o local mais apropriado para se atravessar uma rua. Ele podia colocar de novo aí: a faixa de pedestre torna o trânsito mais seguro e organizado. Mas ao invés de repetir a faixa de pedestre, ele trocou por ela. E esse ela, ele está substituindo a palavra faixa de pedestre, para que não precise ficar um texto repetitivo. Essa palavrinha, ela, que está em destaque, é um pronome. Vamos ler um pouquinho mais. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, de um veículo. Seu uso é indispensável também para quem viaja no banco de trás. A palavra seu aí nesse texto, ela se refere à expressão cinto de segurança. Então, para não repetir cinto de segurança de novo, ele usou o pronome seu. Aí, se ele não usasse, ia ficar como? O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes de um veículo.
O cinto de segurança é uso indispensável também para quem viaja no banco de trás. Então, olha só, ao invés de repetir de novo o cinto de segurança, ele substituiu pelo seu uso, né? Pelo uso do cinto de segurança. E aí a gente tem um quadrinho em destaque no nosso livro. As palavras usadas para substituir um termo citado anteriormente em um texto ou para se referir a algo que já foi mencionado são chamados de pronomes. Os pronomes podem ser usados para evitar repetições desnecessárias e para estabelecer relações entre as partes de um texto. Então, para não ficar um texto repetitivo, cansativo, em que eu uso só o menino, aí fala o menino de novo lá na frente. Então, ele usa os pronomes, que pode ser tratado de forma diferente, usando palavras, né, que substituem o substantivo. Veja a seguir alguns exemplos de pronomes. E aí eu tenho uma tabelinha. Nessa tabelinha eu tenho pronomes. Esses pronomes, para não ficar uma coisa muito pesada, eles foram divididos na língua portuguesa. Então a gente tem os pronomes definidos e os pronomes indefinidos. E aí eles entram numa série de divisões para que a gente possa entender melhor o significado de cada um. Mas todos, em geral, são pronomes, tá? Então eu tenho pronome eu, ele, ela, nós, eles, elas, meu, minha, seu, sua, seus, suas, dele, dela, deles, nosso, nossa, nossos, nossas, esse, essa, desse, isso, aquele, aquilo, disso e daquele. Bom, ficou meio difícil de entender, né? Essa parte de pronome, ela é vasta. Então, para tentar ajudar vocês, a gente vai assistir agora um outro vídeo que fala sobre essa classificação aí dos pronomes, que eu garanto que vai ficar mais fácil para a gente entender o que são esses pronomes. Confere o vídeo. Olá, tem aluno aí? Vamos falar de pronomes. Bom, pronomes. Aqui tem vários exemplos de pronomes. Enquanto eu falo, você já deve estar vendo alguns. Mas não são todos do mesmo tipo, ok? Então, eu vou passar a folha para a gente pensar primeiro o que são pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Você se lembra que o substantivo é o nome, são nomes de coisas, de pessoas, de animais, de lugares. Substantivos são nomes. E os pronomes muitas vezes substituem essas palavras, outras vezes elas as acompanham, ok? Entre os pronomes que nós mais usamos estão os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ou, ela, nós, que é o plural de eu, vós, eles, elas. Ok? Esses pronomes podem substituir os substantivos. Como assim? Veja esse diálogo. Mila disse que vai à festa. Sim, ela vai. A palavra ela substituiu a palavra Mila, o nome de quem vai à festa. Assim, não foi necessário que o outro falante repetisse esse substantivo. Mila disse que vai à festa. Sim, ela vai. Ela substituiu Mila. Outro tipo são os pronomes demonstrativos. Eles são esta, estas. Preste atenção, se você colocar acento, vira está. Aí é um verbo.
Estamos falando de pronomes demonstrativos, então, esta, sem acento, desse jeitinho. Esta, estas, este, estes, isto, essa, essas, esse, esses, isso, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo. Estes são os pronomes demonstrativos. Aqui tem exemplos de pronomes demonstrativos e uma coisa que você tem que observar quando for usá-los. Esta, assim, esta com T, E-S-T-A. Esta é usada quando o objeto de que se fala está com quem fala, próximo de quem fala. Então, esta revista é ótima. A revista está com a corujinha que está falando. Esta revista é ótima. Esta, este, está com quem fala. Então, me empresta essa revista, essa, esse, com 2 S's assim, é usado quando o objeto de que se fala está com quem se fala. Com a pessoa, com a segunda pessoa, com quem ele está falando, e não consigo, com quem falou, certo? E aquela, aquilo, aquele, nós usamos quando o objeto não está com nenhum dos dois falantes. Aquela, aquele, aquilo, nós usamos quando o objeto não está nem com quem está falando, nem com quem está ouvindo. Está distante dos dois. Melhor não. Lembra aquela revista minha que você perdeu? Então, esta revista é minha, a revista está com quem fala. Então, me empresta essa revista, a revista está com quem ouve. Melhor não. Lembra aquela revista minha que você perdeu? Aquela, a revista não está com nenhum dos dois, nem com quem fala e nem com quem ouve. Também temos pronomes possessivos. Pronomes possessivos indicam posse. Alguém possui algo. Então, os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus. Desculpa, seus eu já escrevi. Seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seus, suas, novamente, não precisa escrever. Então, esses pronomes são pronomes que indicam posse. Apenas para dar o exemplo aqui. Neste diálogo, sua aparência está péssima. Meu dia foi uma loucura. Então, aqui estão pronomes possessivos. Sua aparência, ela diz da aparência dele. Meu dia, ele diz do próprio dia. Os pronomes indefinidos são
Algum, alguma, nenhum, nenhuma, todas, todos, alguém, ninguém, muito, poucos, qualquer, tudo, nada. Eles substituem um substantivo, mas não definem que substantivo seja esse, certo? Então, algumas pessoas não gostam dessa matéria. Algumas não determinam que as pessoas são. Não é como o diálogo lá dos cachorrinhos, onde um disse que a Mila vai à festa e o outro disse sim, ela vai. Aí ela está bem definida. Aqui não está. Ficou mais fácil? Conseguiu? Vamos tentar fazer as atividades agora referidas a esse assunto, falando sobre pronomes. Talvez, se ficar muito complicado para vocês, eu vou deixar mais uns links de uns vídeos que falam sobre pronome para que vocês possam assistir. Mas, entretanto, é bom que vocês façam atividades de acordo com aquilo que vocês entenderam desses vídeos que a gente viu agora e da explicação. E se ficar alguma dúvida, na semana que vem, no momento da correção, eu vou explicando para vocês exercício por exercício para tentar entender essa parte de pronome. Combinado? Atividade número 1. Vamos fazer nossas atividades aí da página 87. Leia a seguir a sinopse de um livro. Um breve resuminho aí do livro. Gente que anda na contramão é mal educada e não respeita os outros. Essa é uma das muitas dicas que a obra traz para a criança construir sua cidadania. E aí eu tenho a capa de um livro. Sinal vermelho para o desrespeito, conversando sobre o trânsito, o futuro cidadão, ética e cidadania. Aí deliciosas lições de ética e cidadania para o seu filho. Ivan Alcântara, Newton Fult. Aí tem um guarda de trânsito com um cartãozinho vermelho ali, ó. Sinal vermelho. E aí a gente vai responder algumas questões sobre esse livro que a gente tem aí em cima. Então tem a letrinha A. Na sinopse, que é o resuminho que eu li, há duas frases. Que palavra inicia a segunda frase? Então vocês vão ler de novo aqui a sinopse e identificar quais são as frases e qual inicia, como que é iniciada a segunda frase, tá? Vocês lembram da regrinha de pontuação, né? Quando eu vou iniciar uma frase, eu coloco um ponto final e inicio ela com letra maiúscula, beleza? Vocês vão ter que identificar qual que é a palavra que inicia a segunda frase ali na sinopse do livro. Letra B. Essa palavra retoma que parte citada anteriormente no texto? Então eu tenho lá, gente que anda na contramão é mal educada e não respeita os outros. Depois começa. Essa é uma das muitas dicas que a obra traz para a criança construir sua cidadania. Então eu vou procurar. A palavra que a gente encontrou na letrinha A, ela é citada para referir a que parte do texto? Ela retoma uma parte ali do texto. Do que ela está falando? Essa palavra que foi citada. Letra C. Marque um X na alternativa correta. Tem algumas sugestões ali e a gente vai marcar um X. O pronome sua, empregado em sua cidadania, faz referência à cidadania dos leitores. O pronome sua, empregado em sua cidadania, substitui a palavra cidadania no texto. Ou o pronome sua, empregado em sua cidadania, faz referência à cidadania do livro. Qual dessas três opções é a opção correta? Relê novamente a sinopse aqui do livro e vai tentando identificar, tá? Atente-se às coisas que estão sendo pedidas ali na atividade. Página 88, a gente tem um outro textinho. Leia abaixo o trecho de um artigo informativo e responda as questões. Então, esse texto tem como objetivo passar uma informação, um artigo informativo. Olha lá. Os carros têm motor para andar numa velocidade bem alta. Eles passam fácil de 60 km por hora. Essa é a velocidade máxima que um atleta alcança numa corrida. Se um carro bater em outro carro, tudo que está dentro dele vai continuar andando. O carro para, mas os passageiros continuam o movimento para a frente na mesma velocidade em que o carro estava. Essa é uma lei da física, chama-se inércia. Então, olha lá, tem um velocímetro marcando 60 km por hora, né? Linha A. A palavra eles retoma que termo citado anteriormente no texto? Refere-se ao termo do motor ou o termo os carros? Vai ler o texto de novo e vai tentar identificar do que está falando a palavra eles.
Letra B. A qual informação a palavra essa faz referência ao texto? Então, a pronome essa está se referindo ao que no texto? Lê de novo. Letra C. Releia o trecho abaixo. Se um carro bater em outro carro, tudo que está dentro dele vai continuar andando. Analise o emprego da palavra dele e explique por que ela foi empregada no singular e não no plural. Do que ele está falando? Então, vocês vão colocar ali por que foi usado ou singular ou plural dele, tá? Presta atenção na palavra, identifica do dele, do que ele está falando, esse dele é do que, e responde essa pergunta. Número 3. De acordo com a legislação brasileira, até os 10 anos de idade, as crianças devem ser transportadas no banco traseiro do veículo automotivo, usando o cinto de segurança. E até os 7 anos e meio, elas precisam usar um dispositivo de retenção veicular, um bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação. Esses dispositivos, quando usados e instalados corretamente, reduzem até 71% a chance de morte de uma criança em caso de acidente de trânsito, né? Então tem ali, aprenda a prevenir, como prevenir acidentes de trânsito, Criança Segura Brasil e o site onde está disponível a matéria. E aí eu tenho a imagem de uma criança sentada num bebê conforto, usando todas as medidas de segurança que é necessário. Letrinha A. Sublinhe o termo ao qual o pronome em destaque faz referência. Então, onde está meu pronome de destaque lá no texto? Elas. Elas, tá. Esse daqui já está em destaque, vocês não vão fazer o destaque. Vocês vão procurar sobre elas. O que é essas elas? Está falando de quem? Quem são elas? Vocês vão procurar a resposta e aí vocês vão grifar, tá bom? Letrinha B. O pronome esses faz referência a quais termos citados no texto? Pinte as opções corretas. Então, ele está falando aqui, ó, o esses, ele aparece aqui, ó. Esses dispositivos, ó, esses. Esses que ele está citando no texto, está falando do quê? Está falando de cadeirinha, capacete, bebê conforto, cinto de segurança, assento de elevação ou banco traseiro? A minha dica é que tudo que tem a ver com esse pronome esses, ele está escrito lá no texto, tá bom? Número 4. Reescreva o parágrafo a seguir, empregando um pronome para eliminar a repetição desnecessária. Pessoal, olha lá o textinho. A gente vai tentar eliminar o que está sendo repetido. Você e eu, que somos pedestres, precisamos obedecer às leis. Você e eu, que somos pedestres, também fazemos parte do trânsito. Então, ficou um texto muito repetitivo. Qual que é o pronome que eu posso usar aí para tirar esse você e eu, que repete várias vezes aí no textinho? Qual é o pronome que eu posso substituir? Pensa e olha lá na tabelinha dos pronomes para poder substituir essa partezinha, beleza? Tenta fazer com calma esses exercícios. E se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar na plataforma. E aí, na próxima aula de língua portuguesa, eu pego todas as perguntas que vocês tiveram, todas as dúvidas, e tento resolver na hora da explicação dos exercícios. Combinado? Então, façam os exercícios e depois vão tentando responder com calma, relendo o texto, vendo o videozinho, tá? Para ficar mais fácil de entender. Para fechar essa parte de trânsito, para que a gente possa entrar depois em outra matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade no trânsito. O que é isso? O trânsito ele faz parte do dia a dia de todos nós, não é mesmo? Todo mundo está envolvido no trânsito. Vamos de um lugar para o outro de diversas formas, a pé, de bicicleta, de carro, de transporte público. Mas, no entanto, algumas pessoas elas têm limitações para se locomover. E por isso é preciso dar-lhes condições para que se desloquem com facilidade e segurança. Então tem pessoas que precisam de uma adaptação para conseguir viver ali no trânsito. Como você imagina que isso pode ser feito? Que tal conferir? Então eu tenho aqui, ó. O piso tátil é uma das alternativas para orientar as pessoas cegas ou com baixa visão. Então, por isso que a gente tem esse piso tátil encontrado às vezes na rua. No Brasil, as pessoas com deficiência física têm direito a vagas de estacionamentos. Por isso, é preciso respeitar as vagas destinadas a elas. Além disso, só é permitido estacionar nesses locais se a pessoa tiver uma credencial chamada cartão DEFIS, deficiente físico.
tá? Então, por isso que a gente vê nos estacionamentos essa placa que tem um menininho na cadeira de rodas. Esse local, ele é um estacionamento exclusivo das pessoas que usam a cadeira de rodas. Por isso que não pode ser estacionado nesse local o carro, tá? Avisa o papai, avisa a mamãe que quando tiver essa imagem aí no chão, não pode estacionar nesse local. As rampas de acessibilidade garantem a locomoção de pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida. Assim, é proibido estacionar em frente a elas, bloqueando a passagem. Então, quando tem essa descidinha, é para que possa passar a cadeira de rodas. Por isso que não pode parar nada na frente disso, porque senão a pessoa não consegue descer. Fica mais difícil para ela. No ônibus, o acesso a cadeirantes deve ser feito por uma espécie de elevador, que desce até a altura no meio-fio. Assim que o cadeirante sobe, o elevador leva para a altura do piso do ônibus, onde é o lugar destinado a eles. Antigamente, não tinha esse ônibus aqui em São Carlos. E aí depois, quando entrou uma empresa nova de ônibus, que agora está rodando na cidade, foram colocados esses ônibus adaptados que têm a rampa para acessibilidade. E aí as pessoas param no ponto de ônibus, elas entram por esse local, a rampinha sobe, desce para a pessoa subir e sobe com a pessoa, já tem um lugar, dentro do ônibus tem um lugar específico para a pessoa também poder encostar a cadeira de roda e viajar com segurança. Agora, número 1. O que você acha dessas medidas que têm por objetivo garantir a acessibilidade do trânsito? Elas são importantes, né, pessoal? Porque a gente ainda consegue se locomover com muita facilidade, mas tem pessoas que não conseguem enxergar, que não conseguem andar, que têm dificuldade para se locomover e elas precisam dessas medidas de trânsito, não é mesmo? 2. Você já presenciou alguma situação no trânsito de desrespeito aos cadeirantes, aos cegos ou às pessoas com outras deficiências? Eu ainda não presenciei, não lembro de ter presenciado, mas e você, já presenciou alguma situação assim? Número 3. Campanhas de trânsito são feitas com bastante frequência nas cidades, dos bairros e nas escolas. Qual é a importância das campanhas que promovem o respeito e a inclusão de pessoas com deficiência? Então, por que é importante que as pessoas façam anúncios e propagandas sobre o respeito e a inclusão das pessoas com deficiência? Tem que conscientizar, a gente tem que pensar que não é todo mundo, como eu falei para vocês, que tem a mesma facilidade de se locomover no trânsito como a gente, e a gente precisa respeitar as limitações das outras pessoas. Por isso é muito importante as campanhas de conscientização. Combinado? Então, toda vez que vocês estiverem aí na rua e perceberem que tem placa, sinalização para as pessoas que possuem essa dificuldade de locomoção no trânsito, respeitem, ajudem, tá? Então, se precisar de uma pessoa que passa por necessidade desse tipo, vai lá e ajuda, oferece ajuda, pergunta se a pessoa precisa de ajuda para se locomover. Combinado? Bom, espero que vocês consigam fazer as atividades, que dê tudo certo. Qualquer problema aí nessa parte de pronome, a gente continua nessa aula até vocês aprenderem tudo certinho, tá? E tenham um ótimo dia aí de atividades de língua portuguesa. Vejo vocês amanhã. Um beijão e até a próxima aula.